Tony Anderson é assunto aqui no De Olho do Jogo. A 7ª contratação do Coritiba na temporada, um jogador que vem para disputar a posição de centroavante no Coxa, mas com características diferentes. Enquanto Léo Gamalho e Luizão são homens de referência, Tony Anderson é um atleta de maior mobilidade, daria para o técnico Gustavo Morínigo a opção de formar o time com um ataque titular com características diferentes. Vamos debater hoje aqui no De Olho no Jogo se é uma contratação que faz sentido ou não para o Coritiba e qual a melhor forma que o técnico Morínigo pode utilizá-lo. Estou aqui com André Ribas e Guilherme de Paula, começando com você, Guilherme. É um atleta que nas características, de fato, é bem diferente do Léo Gamalho e do Luizão. Então, o técnico Gustavo Morínigo, que gosta de ter jogadores com características diferentes para cada setor, nesse quesito ele acaba sendo atendido, Guilherme. Tudo beleza? Beleza, Daniel. Um abraço para todo mundo que está acompanhando De Olho no Jogo. Piva, eu acho que ele se encaixa como característica, mas sempre que eu penso no Tony Anderson, eu vejo a função de falso 9 como algo que ele pode entregar mais. A função base, a formação da carreira dele é como um meia atacante, é verdade, aquele que se aproxima do centroavante, mas como meia. Talvez o torcedor se lembre, mas o Coritiba de 2017, quando é vice-campeão brasileiro sub-20, enfrenta o Cruzeiro, e era o Cruzeiro do Tony Anderson. Ele era o craque daquele time, e era o camisa 10. Um típico camisa 10, né? Um jogador até com alguns movimentos lentos, que não participava tanto do jogo, mas era muito camisa 10. Quem transforma a carreira do Tony Anderson durante algum tempo é o Renato Gaúcho no Grêmio, né? Porque quando ele vai para o Grêmio, ele começa a jogar como camisa 9, em alguns momentos exercendo a função de falso 9, tem diferença, e a gente pode falar sobre isso. O Tony Anderson vai muito bem. E ele vive os melhores momentos ali, tem os melhores números, né, Piva? Inclusive, no Atlético de 2019, também como falso 9, ele era um reserva, né, daquele time, mas era um reserva importante. A gente pode até colocar, Piva, um dos nossos vídeos que a gente produziu sobre o Tony Anderson, e esse vídeo é muito legal porque ele é de câmera aberta e dá muito noção do que é o Tony Anderson nessa função de falso 9. Esse jogo é contra o Corinthians, lá em São Paulo, um dos grandes jogos do Tony Anderson com a camisa do Atlético. Perfeito. Eu até acho que esse é o melhor jogo dele com a camisa do Atlético, num jogo fora de casa. Aí a gente está vendo já momentos que o Tony Anderson está como camisa 9 mesmo, né? O Atlético utilizou muito a bola longa nesse jogo, em algumas circunstâncias, e até pela pressão do Corinthians no campo de ataque, e ele foi muito importante para ganhar as bolas no jogo aéreo. E a gente pode parar aí, André, porque esse é uma outra sequência que a gente vai mostrar, mas o que a gente mostrou ali anteriormente é muito a função de um jogador que precisa ganhar os duelos aéreos, como nesse lance agora, que ele está atacando a profundidade, né, e está ganhando, está sendo referência no jogo aéreo. Outros lances da mesma maneira, que ele se comportou como camisa 9 mesmo, porque ele é um jogador alto, ele é bom no jogo de costas, é um cara também bom no jogo aéreo e que protege também bem a bola, né, Guilherme? Protege, tem mais mobilidade, sem dúvida nenhuma, mas ele joga também como 9. Então, esse é um vídeo bastante interessante para a gente observar essa movimentação dele em campo aberto. Na sequência do vídeo, a gente vai ver ele fugindo da referência. E aí sim como falso 9, né? Que aí ele vai confundir a marcação do adversário, né? Busca essa bola mais na zona de criação, mais no setor de meio de campo, e vai encontrar os extremos, que são, nessas duas circunstâncias, os dois jogadores mais adiantados. Na época do Atlético eram Rony e Marcelo Cirino. Ele vem buscar essa bola, confunde a linha de marcação do adversário, participa da organização ofensiva. Agora, eu estou falando isso só para dizer que há muito tempo ele não joga nessa função. Desde 2019 com uma sequência. Mas mesmo assim, eu considero uma boa ideia, uma boa sacada, até pelo modelo de negócio que você pode explicar melhor aí, Pipo. E André Ribas, falando um pouco também nessa questão das características do jogador, claro, o Coritiba está trazendo o jogador para disputar a posição como o Léo Gamalho e como o Luizão, mas nada impede que ele possa aqui, dependendo do que como o Morínigo enxergar, o que ele corresponder, de acabar jogando junto com um desses jogadores. Inclusive, nos últimos clubes dele, o Red Bull Bragantino e o Bahia, foi a função que ele mais exerceu, essa do jogador de referência, o falso 9, algo que não foi muito comum nesses últimos 2 anos de carreira dele.
Perfeito, Piva. Até no Bahia, ele teve um começo muito bom na estreia dele, deu uma assistência, mas atuando como um meio atacante. Muitas vezes muito próximo ao 9, praticamente atrás, fazendo bastante essa conexão. E até em off, o Guilherme lembrou que quem fez essa posição no Bahia de falso 9 muitas vezes foi o Rodriguinho, que viveu um ano ruim até no Bahia, para você ver como a temporada do Tony Anderson assim acabou sendo apagada. E vale até essa discussão aqui. Qual o Tony Anderson que vai chegar ao Coritiba nesta temporada? Eu, em 2022, esperava ver ele na carreira dele mais consolidado, em uma outra etapa, não no momento que vive atualmente. Depois de assinar com o Bragantino, está sendo emprestado, sendo negociado, já foi para o Bahia esse empréstimo, e agora para o Coritiba, tentando uma oportunidade no mercado. Qual que é o Tony Anderson que vai chegar no Coritiba? No Bahia, ele foi um atleta assim com muitos problemas físicos e em questão até de comportamento, muitas vezes. E no Coritiba se espera que se recupere essa confiança, a gente sabe toda a qualidade dele, e vejo sim como uma opção interessante de jogar muito próximo ao Gamalho. Mas pelo que você falou, né, Piva, a comissão técnica enxerga ele ali com uma disputa direta ali para ser o 9 mesmo com o Gamalho, né? Trazendo alternativas diferentes para o time. Isso, no primeiro momento, a ideia do Coritiba é essa. Aí, repito, dependendo, se o Gamalho tiver naquela uma fase muito boa, o Tony Anderson também, nada impede que se adapte ali, coloque os dois juntos. Mas, por exemplo, que a intenção do Coritiba para 2022 é algo oposto do que foi feito em 2021. Ali tinha um time base, se mexia o mínimo possível. Era aquela base ali, se tivessem todos os atletas à disposição, eles iriam para o jogo, o Morínigo mexia eventualmente. Para 2022, o Coritiba tem formado um elenco com atletas com características diferentes para poder, na Série A, usufruir isso num jogo a jogo. Por exemplo, a gente tem na lateral esquerda o Egídio, que é um atleta com vocação ofensiva, e o Biro, que é mais defensor do que ofensivo. Na frente vai ter o Léo Gamalho e o Luizão como homens de referência, o Tony Anderson chegando para ser esse atleta de maior mobilidade. Então não vai ser muito surpreendente se tiver jogos aí do Coritiba contra, sei lá, um Atlético Goianiense em casa, aparecer até um Tony Anderson e Léo Gamalho juntos. Agora, for enfrentar um Palmeiras fora, de acabar formando um ataque ali, apostando na movimentação, com Léo Gamalho, com Tony Anderson, Aleph Manga e Igor Paixão. Mas o ponto, Guilherme, que o Tony Anderson acabou não se estabelecendo da forma esperada no futebol. Surgiu muito bem ali em 2017 no Cruzeiro e não aconteceu. Tanto é que os melhores anos... Não, e quer saber uma coisa que demonstra o tipo de mercado que se esperava dele? Ele foi contratado por Atlético e por Red Bull Bragantino. 2 clubes que são especialistas na captação de talentos jovens valores, né? Exatamente. 2 clubes com o mesmo perfil de contratação. Um adquiriu os direitos econômicos dele, comprou o cara. O outro não ficou por uma questão financeira, mas também apostou no jogador. Acho que quase ele voltou, né? Quase ele voltou. Isso dá um pouquinho de noção. Agora, eu também considero que sim, o Tony Anderson entrega na carreira menos do que se imaginava. Tem no Coritiba uma oportunidade de recuperar um pouquinho o espaço. Agora, é um cara, pensando na formação de elenco, que ele entrega muitas opções, né? Porque apesar daquele jeito dele meia clássico, né, que pisa na bola, tem um estilo muitas vezes de um jogador com as habilidades de futsal até, ele é um jogador que pressiona o adversário. A gente tem até um vídeo para mostrar dele jogando como ponta pelo lado direito, não exatamente ponta, mas vamos chamar de meia ali pelo lado direito, mas ele, no momento que tem que fazer a função defensiva, e é um jogo contra o Flamengo, cara, ele pressiona, ele desarma algumas vezes o adversário, né? A gente tá vendo aí, é ele que faz essa ação contra o lateral esquerdo, contra o Michael, na verdade, né? Ele que tá fazendo esse tipo de marcação, é ele que vai participar de novo na recuperação do espaço para evitar que o adversário também consiga jogar. Então, o Tony Anderson, ele jogou de tudo no Bahia, inclusive como extremo pelo lado direito, é um jogador também com capacidade para entregar coisas defensivas. Estou dizendo isso para concordar com você, dizendo que, cara, não pode jogar, não vai jogar só de 9. Acho que não dá para limitar isso. Acho que até pode ser a ideia central da contratação. Mas ele pode entregar mais coisas, é um cara que faz mais de uma função. E até porque, Guilherme e André,
Um ponto que o Coritiba tem cuidado nesse mercado é de pegar atletas acostumados a jogar Série A. O Coritiba, até eu e o André trabalhamos juntos até em cima dessa negociação, ele namorou por muito tempo o Erisson, que se destacou ali com a camisa do Brasil de Pelotas, acabou fechando como Botafogo. Tem diferenças ali o Erisson para o Tony Anderson, até o momento de cada um, mas o Tony Anderson é um jogador já mais adaptado à primeira divisão, ou seja, é um atleta que vai jogar no Maracanã, no Allianz Parque, você já sabe, já está mais cascudo para esse tipo de situação. Perfeito, Piva, e eu acho que uma questão importante que a gente está falando de elenco é que o Coritiba, entre os times que vão disputar a Série A, deve ter um dos elencos mais curtos, pela questão financeira, até de mercado. O Coxa enfrentou muitos problemas, né, Piva, no final do ano passado, em questão de negociações. E quando você consegue achar um jogador como o Tony Anderson, que pode te entregar, ser um 9, um falso 9, meio atacante, tá jogando pelo lado, te criar possibilidades, isso em um elenco curto, onde você não vai ter tantas opções, é muito importante. André, e no ano passado... Oi, pode falar, não, Guilherme. põe até um vídeo aí contra a Chapecoense, cara, que vai confirmar exatamente isso que você está falando. Uma outra função, que talvez seja aquela que ele aí, melhor se adapte, que é como um meia, ou um meia atacante, ou até um meia esquerda. Aí nesse Bahia jogava num 3-4-3. Ele era um meia pela esquerda. Tá ele dominando a bola, é um bom primeiro toque, uma boa relação com a bola. Concordo muito com a visão do André, assim, de como você consegue formar um elenco maior em opções, mesmo com a quantidade menor de jogadores, né, André? Ele é um jogador que, a gente falando do Coritiba, ele pode acabar sendo o substituto do Vagninho, por exemplo, que deixou o Coxa. Pode ser alguém para disputar essa posição diretamente com o Léo Gamalho, como é a ideia inicial. Pode disputar a posição com o Regis e com o Robinho, se nenhum deles corresponder. E até mesmo do Igor Paixão, que talvez hoje seja o atleta que tem a maior diferença do titular para o reserva no elenco alviverde. Só que também a gente não pode esquecer, tem que recuperar o jogador. As últimas temporadas dele não foram boas. O que mais me preocupa é a situação até física, muitas vezes, dele. O Guilherme lembrou muito bem da questão do sem bola dele, né? Que ele é um jogador muito importante, ele sabe morder, sabe recuperar essa bola. E no Atlético, naquele sistema de jogo, lembro até de um jogo bastante marcante que ele fez nessa parte defensiva, de marcação agressiva, recuperação, não dá espaço. E a questão, eu acho que é essa mesmo, Piva, saber qual Tony Anderson chega ao Coritiba, em que grau de preocupação com tudo isso ele chega e em que grau físico ele vai se apresentar ao Morínigo. Pode completar aí, Guilherme. Eu só tenho uma curiosidade, assim, claro, a contratação ela tem que estar alinhada com a expectativa. Então o Coritiba está esperando o Tony Anderson camisa 9, né? Isso está claro dentro das características que o Tony Anderson pode entregar. A minha pergunta, e provavelmente o Daniel vai ter a oportunidade de fazer ela para o próprio Tony Anderson, é por que ele não jogou nessa função desde 2019? Porque não jogou com regularidade, tá? A gente vai encontrar um jogo ali ou outro, mas assim, fazendo momentos, né? Exato. Fazendo o estudo, Piva, dos jogos como titular, nem no Bragantino, nem no Bahia, ele exerceu essa função. Depois que ele sai do Atlético, ele não joga mais assim. Por quê, né? É uma interpretação dele, que não era o melhor caminho para a carreira, é uma identificação do treinador, e quem mais conhece o jogador, a gente está falando sobre as características, mas de ver o jogador, mas o dia a dia vai te mostrar muito mais sobre o que ele pode fazer. Essa só é a minha dúvida, sobre o que há de expectativa, o que o Coritiba espera que o Tony Anderson vai entregar, e o que realmente ele tem feito recentemente, tá? E Guilherme, para completar sua informação, conversei com alguns colegas que cobrem o Bahia, né, em questão de dia a dia, perguntando um pouco dessa temporada do Tony Anderson, e o Dado via ele como uma opção para o Gilberto, que até na temporada passada ficou bastante parado por questões de lesões, e mesmo assim o Tony Anderson não conseguiu ter esse espaço, nem como 9 ou um falso 9, e também brigando posição com o Rodriguinho. Então tinha um cenário até da comissão técnica que enxergava ele podendo se adaptar, mas foi uma temporada bem abaixo, tanto que na reta final, né, o Bahia caiu
acabou caindo para a Série B, ele acabou sendo afastado e nem participou dos últimos jogos. Mas eu acho que a grande pergunta é essa, né, Piva? E aí, a gente vai ter que, claro, entender dos treinadores, perguntar para o próprio Tony Anderson, saber o que o jogador prefere também, mas os melhores momentos da carreira dele, ou da curta carreira, um jogador jovem ainda, tem 24 anos, é completamente possível a recuperação, mas o surgimento do Tony Anderson como meia, como o Guilherme apontou a partir do Grêmio do Renato, que ele muda de função, talvez tenha sido a posição em que ele menos tem atuado no profissional ali com regularidade, sendo esse meia ali próximo do atacante. Aí é um jogo do Bahia contra o Ceará que ele está jogando como o extremo pelo lado esquerdo. E a função dele é procurar essa bola mais por dentro, né? Como meia, ele vai sair do lado e vem por dentro, mas ele faz a função defensiva, como a gente já mostrou também no outro vídeo. É isso. A minha curiosidade é essa. Eu acho sim uma boa aposta. Acho que é um jogador técnico, não é um super goleador, mas é um meia com características interessantes que pode complementar o time e dar repertório ofensivo para a equipe. A minha curiosidade é só se ele quer recuperar essa versão. Se essa versão também está no projeto dele. Obviamente, isso deve ter sido conversado no momento da contratação. Acho que me parece meio óbvio que essa conversa rolou. Perfeito, Guilherme de Paula, valeu André Ribas, valeu Guilherme, você que está acompanhando esse material aqui no De Olho no Jogo, esse novo conteúdo, o que você espera do Tony Anderson? Uma boa sacada do Coritiba ou é um atleta que não aconteceu da forma esperada no futebol? O Coritiba vai ter dificuldade em recuperar esse atleta. E qual que seria o melhor posicionamento do Tony Anderson? Como centroavante, o falso 9 mesmo, vindo de trás, sendo extremo? Participe aqui no De Olho no Jogo, comente, deixe o seu like, a sua participação é muito importante para que a voz do De Olho no Jogo se propague pelo YouTube. Se inscreva no canal e siga acompanhando aqui todos os conteúdos envolvendo Atlético, Coritiba, Paraná Clube e tudo do futebol brasileiro em geral. Abraço a todos!